Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que foi a Marcha sobre Roma? Estou me referindo a um episódio histórico de extrema relevância no século XX. Episódio esse que foi decisivo para a ascensão de Benito Mussolini e do fascismo ao governo italiano. Trata-se de uma manifestação ocorrida no dia 28 de outubro de 1922. E por que é importante conhecer e estudar esse episódio? Claro, por sua importância histórica no século XX seria uma boa explicação. A outra, é necessário recorrermos à história para entendermos como funciona o fascismo. Nos tempos que hoje vivemos, incluindo aqui no Brasil, compreender o funcionamento do fascismo vai além da história. É uma necessidade política dos tempos atuais. Tempos esses nos quais o fascismo volta a ser uma corrente importante, uma corrente perigosa, uma corrente que ameaça as liberdades democráticas e que ganha adesão de relevantes setores da burguesia. Para que nós possamos entender o que foi a Marcha sobre Roma, é fundamental darmos uns passos atrás e compreendermos o contexto histórico que vivia a Itália naquele momento. Como vocês sabem, entre 14 e 18 havia ocorrido a Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, a situação econômica na Itália era desastrosa. Era uma situação de desemprego, de estagnação, de fome em muitos setores do país, de paralisia. E esse cenário econômico dramático que vivia o país aprofundou todas as divisões políticas da nação italiana. Em primeiro lugar, os trabalhadores ampliaram a luta pelos seus direitos, através de greves, manifestações, passeatas, em particular porque o Partido Socialista Italiano, ao contrário de outros partidos da Segunda Internacional, da Internacional que aglutinava os partidos de orientação socialista e social-democrata, ao contrário de outros partidos daquela orientação política em outros países da Europa, o Partido Socialista Italiano tinha tido uma posição contra a guerra. O Partido Socialista Italiano tinha combatido a adesão da Itália à Primeira Guerra Mundial. Portanto, tinha muita credibilidade junto ao povo, tinha muita credibilidade junto à classe trabalhadora, porque apontou com antecedência a desgraça que cercava os italianos no caso de envolvimento na guerra interimperialista que havia levado ao choque entre a aliança Inglaterra, França e até 17 a Rússia contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Nessa situação de acirramento da luta das classes trabalhadoras, a burguesia se arma para enfrentar aquele movimento potente, em grande medida inspirado pela Revolução Russa de 1917. A burguesia se arma através de grupos ultranacionalistas, de grupos que recrutavam soldados oficiais
então pertencentes ao exército italiano, para constituir verdadeiras brigadas de dissolução de piquetes, de combate aos sindicatos. E entre esses grupos nacionalistas já emergiam aquelas formações que acabariam por dar origem ao Partido Fascista liderado por Mussolini. Dentro do Partido Socialista Italiano havia, além de uma forte inclinação anti-guerra, além de uma forte inclinação neutralista, crescia e muito a influência da sua ala esquerda, que defendia a Revolução Russa e nela se inspirava, e que propunha que o Partido Socialista assumisse a linha dos bolcheviques, a linha da esquerda revolucionária liderada por Lenin. Não apenas no que dizia respeito à posição sobre a guerra, mas também no que dizia respeito à situação interna italiana. O Partido Socialista assumia majoritariamente uma perspectiva revolucionária, embora no seu interior continuasse a ter muita força um setor reformista, um setor que era contrário àquela linha revolucionária que ganhara muito prestígio depois da vitória da Revolução Russa. Nessa confrontação, nessa polarização do país entre um partido socialista crescente, apoiado por greves, manifestações, protestos, e uma burguesia que se armava para enfrentar os trabalhadores, para enfrentar as greves, os piquetes, os sindicatos, nessa extrema polarização de um país convulsionado, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, o velho Estado liberal italiano, forjado durante a unificação do país no século XIX, esse Estado vai entrando em crise, esse Estado vai entrando em colapso, vai perdendo capacidade de dirigir o bloco burguês e de dirigir, de manter hegemonia sobre o país. Os dois grandes partidos do liberalismo italiano, o Partido Liberal e o Partido Popular, que depois viraria o Partido Democrata Cristão, esses dois partidos, com a predominância do Partido Liberal, que fez uma sequência de primeiros ministros, dirigido historicamente por Giolitti, esses partidos vão perdendo condições de manter a unidade da burguesia, vão perdendo condições de dirigir o Estado. Aquela situação de polarização levaria ao chamado Biênio Vermelho, 19-20. Esse Biênio Vermelho é assim chamado por um aprofundamento do movimento grevista e pela transformação do movimento grevista em movimento de ocupação de fábrica. Concretamente, a classe trabalhadora italiana marchava, apesar das condições difíceis, das contradições, das dificuldades, a classe trabalhadora italiana, especialmente seu proletariado industrial, marchava, lutava com a perspectiva de ser alternativa de poder, com a perspectiva de fazer na Itália o que a classe trabalhadora havia feito na Rússia, uma revolução proletária. Com o Partido Socialista, embora envolto em contradições internas, assumindo um papel de grande destaque nesse processo. Era tão importante a influência do Partido Socialista que nas eleições de 1919 ele se tornaria o partido majoritário, conquistando 32% dos votos, ficando na frente dos liberais e ficando na frente do Partido Popular de orientação democrata cristã. Não tinha votos suficientes para formar governo, mas esse avanço do Partido Socialista desorganizava o sistema político italiano e aprofundava as divisões dentro da burguesia daquele país e entre os partidos tradicionais da burguesia daquele país, que, repito, eram o Partido Liberal e o Partido Popular. Naquele mesmo biênio vermelho de grandes lutas da classe trabalhadora, surgem as primeiras formações fascistas.
as formações fascistas de combate, assim se chamavam, que depois se transformariam em 1921 no Partido Nacional Fascista, dirigido por Benito Mussolini. Esse partido fascista vinha de um casamento entre distintas orientações ideológicas, entre o ultranacionalismo, entre o catolicismo ultraconservador, e propunha ao país estabelecer um regime de força, um Estado autoritário que fosse capaz de acabar com a luta de classes, de unificar o país ao redor do Estado, como era a ideologia daquele partido. Itália acima de tudo era um pouco o slogan de Benito Mussolini. O fascismo se propunha a reorganizar o Estado burguês no momento em que os velhos partidos liberais e democráticos da burguesia entravam em crise terminal. Os fascistas ganham força associados aos distintos grupos nacionalistas que combatiam o avanço da luta da classe trabalhadora. O fascismo se organizava por milícias, conseguia construir uma base social entre setores da classe média baixa, se expandia pelo sul do país, nas pequenas e médias cidades camponesas, recrutava setores oriundos do exército italiano, setores desmobilizados do exército, criava grupos de combate, criava grupos para enfrentar os piquetes, para prestar esse serviço à burguesia italiana, e a situação do país ia se radicalizando. Os governos dos partidos tradicionais da burguesia passaram a viver uma enorme instabilidade. Nenhum desses governos reunia condições de deter o avanço da classe trabalhadora. Claro que esse avanço da classe trabalhadora tinha também seus problemas. Muita mobilização do proletariado ao norte, muita mobilização dos trabalhadores rurais ao norte do país, mas pouca capacidade de atrair o sul atrasado, de atrair o campesinato ao sul, de constituir na Itália aquela aliança operário-camponesa que havia sido tão importante na vitória da Revolução Russa, da Revolução Socialista na Rússia em 1917. O país vivia uma situação dramática. A classe trabalhadora lutava, fazia greves, ocupava fábricas, mas não tinha ainda condições, não reunia as condições para a tomada do poder. Por outro lado, os velhos partidos da burguesia, que ainda controlavam o Estado, vinham perdendo hegemonia aos olhos vistos, perdiam capacidade de preservar o Estado liberal. E nessa situação de equilíbrio de forças, os fascistas vão ganhando muita influência junto à burguesia italiana. Vão conquistando prestígio, vão conquistando aliados, vão conquistando apoio dos principais grupos, das principais corporações burguesas da Itália. Os partidos liberais, embora na fachada mantendo um discurso democrático, mantendo um discurso constitucionalista, mantendo um discurso de respeito à democracia liberal, cada vez mais estabeleciam contatos com Mussolini, cada vez mais fechavam os olhos para a violência fascista, cada vez mais recorriam aos fascistas para combater a esquerda, para combater o Partido Socialista, para combater o movimento ascendente da classe trabalhadora. Na medida em que dentro do Partido Socialista crescia sua corrente revolucionária, liderada por homens de grande relevo no país, como Serrati, Bordiga, Gramsci, quanto mais crescia essa corrente revolucionária, mais os liberais flertavam com os fascistas, mais os liberais piscavam o olho para Mussolini. Mais os liberais passavam a compreender que os fascistas teriam uma utilidade essencial naquele período, que era enfrentar, derrotar e esmagar os revolucionários, o movimento avançado da classe trabalhadora.
Embora os fascistas não tivessem presença no parlamento italiano, não haviam participado da eleição de 1919, o partido somente se constituiria em 1921, os fascistas eram uma força crescente na sociedade daquele país. Era uma força capaz de mobilizar setores importantes de massa. O fascismo tinha apoio nas ruas. O fascismo aglutinava esses setores médios e os setores mais atrasados da própria classe trabalhadora. Com seu discurso de ordem, de unidade nacional, o fascismo acabava recebendo apoio de setores dos meios de comunicação, das corporações capitalistas, como eu já disse, e o flerte dos liberais, que abriam as portas para o fascismo fazer o serviço sujo contra os socialistas, os sindicatos, os revolucionários. Nessas circunstâncias, Benito Mussolini faz um giro na sua linha política. Os fascistas sempre, nos seus primeiros momentos, os fascistas sempre defenderam uma linha insurrecional. Eles imaginavam que conquistariam o poder através de uma rebelião com apoio das Forças Armadas. O giro que faz Mussolini, ao ver a fragilidade dos partidos liberais, ao analisar a radicalização do processo político italiano, o giro que faz Mussolini foi um giro do tipo institucional. Mussolini se propõe a assumir a direção do governo italiano, indicado pelo rei, a Itália era então uma monarquia, o rei Vittorio Emanuele III, indicado pelo rei e aprovado pelo parlamento, Mussolini passa a almejar virar o primeiro-ministro da Itália, assumir um governo constitucional. E para isso necessitava da indicação do rei e do apoio desses partidos liberais burgueses que eram incapazes de manter a governabilidade do país. Mussolini buscava convencer a burguesia e seus tradicionais partidos que era chegado a hora daquela velha máxima de Karl Marx, aquela velha máxima apontada por Karl Marx no livro 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Há momentos em que a burguesia precisa abrir mão dos seus direitos políticos para preservar seus privilégios econômicos. Era disso que Mussolini buscava convencer a burguesia italiana, que os seus velhos partidos tinham que sair de cena, tinham que abandonar o governo e que ele, Mussolini, era o único que tinha condições de assumir o comando do país e esmagar o risco revolucionário representado pela classe trabalhadora. Os partidos liberais hesitam, se dividem, olham Mussolini com receio. Gostariam de ter Mussolini ao seu lado como uma força auxiliar, mas vacilavam em passar a Mussolini a hegemonia daquele processo político. Nesse cenário em que os liberais flertavam com o fascismo, mas não queriam entregar a rapadura para Mussolini, o comandante fascista decide realizar um ato de força. E o ato de força foi exatamente a Marcha sobre Roma, realizado no dia 28 de outubro de 1922. Mussolini leva a Roma algumas dezenas de milhares de manifestantes, muitos deles armados e fardados com os uniformes fascistas. Marcham sobre Roma e revelam força, capacidade de intervir no país, de mobilizar o país, assustam e enquadram os velhos partidos da burguesia. Diante da demonstração de força do fascismo, que começou em Roma no dia 28 de outubro de 22, mas se espraiou por outras cidades do país diante daquela demonstração de força do fascismo, os partidos liberais capitulam. O rei Vittorio Emanuele indica Mussolini como o novo primeiro-ministro. Os partidos liberais decidem dar a Mussolini o chamado voto de confiança, ou seja, aceitar a indicação do rei no parlamento e transformar Benito Mussolini no primeiro-ministro italiano. Os partidos liberais entregam a Mussolini, depois da marcha sobre Roma, o comando do Estado.
Mussolini iria governar num primeiro período, dentro dos marcos da democracia liberal, mas rapidamente, nos anos seguintes, iria estabelecer sua ditadura, consolidada a partir de 1925. Mussolini iria, com o apoio dos partidos liberais, reorganizar a lei eleitoral, aprovando em 1924 a chamada Lei Acerba, que é uma lei que altera a regra eleitoral italiana, estabelecendo o chamado prêmio de maioria, ou seja, aquele partido que fosse o mais votado, além dos votos que conquistasse, além das cadeiras parlamentares que conquistasse a partir dos seus votos, esse partido receberia um número a mais de cadeiras pelo fato de ter ficado na frente. E é com essa regra eleitoral que o partido fascista acabaria por conquistar maioria absoluta no parlamento italiano, em 1924, reunindo as condições para estabelecer a ditadura fascista a partir do ano seguinte. O fascismo, de fora das velhas instituições, com seu discurso antissistêmico, ao organizar a marcha sobre Roma, impõe pressão sobre os partidos liberais, os partidos da direita tradicional italiana, que se rendem a Mussolini. Giolitti, Facta, Bonomi, todos aqueles grandes nomes do liberalismo italiano foram caudatários, se amedrontaram e aderiram ao voto de confiança no Partido Nacional Fascista, lhe entregando o comando do Estado. O fascismo havia conquistado essa hegemonia nas classes dominantes não a partir da sua base eleitoral, não a partir da sua presença parlamentar, mas a partir da sua capacidade de mobilizar um setor da sociedade e fazer com que esse setor da sociedade, pela sua força mobilizada, impusesse aos velhos partidos um novo arranjo de poder sob o comando de Benito Mussolini. Prestem atenção nesses acontecimentos da Itália. Façam suas comparações com o funcionamento da corrente política dirigida por Jair Bolsonaro. Percebam as associações entre a lógica de convocações como a do 26 de maio e a marcha sobre Roma. Guardadas as devidas proporções, nem Bolsonaro revela a força de Mussolini, nem a situação brasileira é a mesma da Itália do pós-guerra, mas a metodologia, a lógica política tem muita semelhança, tem muitos pontos de encontro. Por isso é tão importante estudar o fascismo para compreender a lógica das correntes neofascistas da contemporaneidade. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, duas mensagens. A primeira delas: sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nesse canal, vocês tanto poderão assistir nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e, evidentemente, assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e dos demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Quando forem se inscrever no canal do Opera Mundi no YouTube, não se esqueçam de marcar o sininho para serem avisados todas as vezes que colocarmos no ar novos programas. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e rápido, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Entre agora mesmo nesse endereço, faça uma assinatura solidária. Para nós é muito importante. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi.
Assim termino o programa 20 Minutos de História de hoje. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam. Quem gostou do programa, que o compartilhe, que o difunda, por favor. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, às 16h30, nos canais de Opera Mundi no YouTube e no Face